Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Mas essa multidão não sabe a lei, é maldita. Quer dizer, esse pessoal dos fariseus falou, esse povo aí não lê a Bíblia, não sabe nada, esse pessoal aí é maldito. Você não conhece. Olha, então eles tinham uma situação superior. Andava na rua, né, porque tinha cumprido as exigências da lei, estudava a palavra, ia todo sábado, né, na sinagoga, e aí estava tudo perfeito lá. Esse pessoal tinha que estar certo. Por exemplo, uma pessoa que é muito famosa, que foi um fariseu, foi Saulo. Quer ver? Vamos ver lá, por exemplo, olha, em Filipenses 3:5. Olha que Paulo falando, né? Na época Saulo, né, depois passou a se chamar Paulo. Mas em Filipenses 3:5, o próprio Paulo está dizendo dele assim: eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e quanto à lei, fariseu. Quer dizer, entendeu, né? Paulão, cumpridor da lei. Sério. Agora, por exemplo, lá em Atos 23:6, o mesmo Paulo vai dizer que ele era fariseu. Se você achou que ele não estava, ele confirma em Atos aqui, ó. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: homens, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e ressurreição de mortos. Sou julgado. Então ele está aqui dizendo, pessoal, eu sou daquele pessoal lá, os bons lá, o pessoal que sabe da Bíblia, o pessoal que sabe do Velho Testamento, o pessoal que cumpre a lei. Eu sou um cara que não é povão, não. Eu sou a pessoa certa. Bom, agora, voltando para Lucas 18, que eu li só um pedacinho, mas agora eu vou ler de 9 a 14, tá? Vou ler o texto todo. Esse é o nosso problema, às vezes a gente lê só um pedacinho, né? Vamos ler tudo aqui. 9 até o 14. Jesus disse essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro cobrador de impostos, ou, se estiver na sua tradução, publicano. O fariseu, em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças eu te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem ainda como esse cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo que possuo. O cobrador de impostos, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este foi justificado para a sua casa, e não aquele. Pois qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Meus irmãos, a igreja é um lugar de pessoas arrependidas. Nós vamos passear pela Bíblia agora e ver como o arrependimento é importante. Se eu pudesse dizer para você, se eu pudesse transmitir em palavras o que eu quero conseguir aqui, é que a coisa mais importante da mensagem do Evangelho é o arrependimento. Em Mateus 9, de 9 a 13, eu vou ler aqui. Porque Jesus veio para os pecadores e Jesus veio para aqueles que serão arrependidos dos seus pecados. Eu vou ler agora Mateus 9, de 9 a 13. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos:
Por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Ide, portanto, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Além dos saduceus e dos fariseus, nós tínhamos também, na época, um pessoal que trabalhava para o Império Romano. E pior, cobrando impostos. Você gosta de pagar imposto? Agora, você acha que um judeu gosta de pagar imposto? Muito bem. Eles também não gostavam. Mas tinha um pessoal que era do povo judeu, que trabalhava para o Império, cobrando impostos. E esse pessoal era odiado pelos judeus, principalmente pelos fariseus. Porque eles eram considerados como traidores, como pessoal que virou a casaca, que pensa agora no império, que está trabalhando lá para o imperador. E esse pessoal era muito mal visto. Até porque esse pessoal, não sei por que, ficava rico. Não sei o que acontecia com esse pessoal assim, lá dos federais, né, cobradores dos impostos, lá o pessoal ficava rico, não sei. Uma coisa interessante isso. Então, eles tinham metas, tinham ali as suas necessidades ali de cobrança, e ele falava: olha, você deve tanto, a pessoa pagava, o negócio era feito com base em cálculos, né, bem apropriados, e aí então ele tinha que mandar lá para Roma quanto Roma achava que merecia, que era necessário. Bom, e esse pessoal ficava rico. Estou para descobrir por quê. Ainda não consegui, não achei assim uma resposta para isso. Aí, também nós tínhamos um outro tipo de pessoas que eram as mulheres, né, pecadoras. Que eram essas mulheres pecadoras? Né? Eram as mulheres, as meretrizes. Eram as pessoas que também pelos fariseus, que eram pessoas assim, de certa forma, cumpridores da lei e tal, eles falam: não chego nem perto disso daí, isso aí é mulher pecadora, não pode nem chegar perto, porque eu sou uma pessoa, né, de outro estirpe, eu sou de outra linha de trabalho. E aí, esse pessoal também era muito mal considerado ali. Com certeza, os saduceus e os fariseus estavam certos. E com certeza também, os publicanos e as mulheres pecadoras estavam errados. Ponto. Porque isso é óbvio, é lógico, né? E aí, a gente tem Jesus falando da palavra arrependimento. Agora, quer ver uma coisa? Em Mateus 11, de 15 a 30, Jesus ele vai dizer sobre os críticos, sobre o pessoal que ficava criticando as outras pessoas. Eu faço uma constatação. Se eu tenho tempo demais de olhar para a sua vida, eu acho que eu estou olhando de menos para a minha. Vamos ver aqui, ó, Mateus 11, de 15 a 30. Jesus dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a que assemelharei essa geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros, e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porque veio João, não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. E veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada pelos seus filhos. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido. E disse: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo, do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos,
e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque a ti te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Está vendo, pessoal? Foi feito um milagre lá. Mas Jesus está reivindicando uma coisa. Dizendo assim, olha, eu fiz milagres e vocês não se arrependeram. Vocês não foram sensíveis à ação de Deus naquele lugar. Então, nem Sodoma, nem Gomorra, nem Tiro, nem Sidom, que foram cidades destruídas no passado, vão ser tão duramente julgadas como vocês. Porque vocês tiveram oportunidade de arrependimento e não se arrependeram. Agora, em Mateus 21, eu vou ler de 28 a 32, eu quero que você veja o seguinte, que arrependimento é uma decisão resultante de uma profunda análise. Ninguém se arrepende sem analisar profundamente as coisas. Olha só, Jesus falando, Mateus 21, 28 a 32. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse, não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondeu ele e disse, eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe, o primeiro. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. O pessoal não parou para pensar. Porque a gente é assim. Algum dia alguém ensinou para nós que isso aqui é branco. Como é que a gente vai discutir? Branco é branco. Não tem discussão. Só que o problema é que isso aqui não é branco. Por quê? Porque se isso aqui fosse branco, branco mesmo, né? Aqui a luz é meio amarelada, né? Então talvez até seja branco. Mas nessa luz aqui não dá para eu saber. Eu suponho que seja branco. Mas a gente não pode ficar afirmando as coisas sem uma profunda análise. E tem gente que não analisa as coisas. Simplesmente toma suas decisões. O que eu aprendi está certo e ponto final. O pessoal lá do tempo de Jesus aprendeu muita coisa, mas não reconhecia Jesus, que era o Filho de Deus, no meio deles. E o pessoal que nem sabia de nada acreditava que Jesus era o Filho de Deus. O arrependimento é uma coisa pessoal. Não dá para eu fazer alguém se arrepender. É algo que tem que acontecer em mim e em você. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 6, 41 e 42. Vamos ver como funciona o arrependimento. Por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave, no tronco que está no teu olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo para a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco no olho do teu irmão. Quer dizer, primeiro tira o tronco, depois você vai ver o cisco. Mas tem gente que tem visão de raio-x, porque ele consegue chegar através da madeira, e ele consegue ver o cisco no irmão, mas não consegue ver o tronco na vida dele. Sabe, o arrependimento é uma coisa pessoal. É uma coisa aqui de dentro. É uma coisa que é lá no nosso coração, na nossa mente. João Batista pregava sobre o arrependimento. Lá em Lucas 3, eu vou ler de 6 a 16. Lucas 3, de 6 a 16, diz assim: E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras,
Quem vos ensinou a fugir da ira que está por vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer em vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até essas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já é posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão interrogava, dizendo: que faremos, pois? E respondendo ele, disse: quem tiver 2 túnicas, reparte com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Chegaram também uns publicanos para ser batizados, e disseram: mestre, que devemos fazer? E ele disse-lhes: não peçais mais do que os que vos está não peçais mais do que o que vos está ordenado. E uns soldados interrogaram também, dizendo: e nós que faremos? E ele lhes disse: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso salário. E estando o povo em expectação, e pensando todos em João, em seus corações, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alparcas. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ainda vou pedir que você abra em Mateus 3, de 1 até o 2. Mateus 3, de 1 a 2. Olha só João ali pregando sobre arrependimento, mesmo antes de Jesus. E naqueles dias apareceu João, o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha a mensagem do arrependimento. Agora, vamos ver uma coisa. O arrependido não se justifica, mas a pessoa que não está arrependida fica reclamando. Quer ver? É Lucas 5, de 27 a 32. Lucas 5, de 27 a 32. Depois disso, saiu e viu um publicano chamado Levi, ou Mateus, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondeu e disse-lhes: não necessitam de médico os que não são, aliás, os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E esse pessoal, os escribas, hein? Quem que eles eram? Esse pessoal era um pessoal que era candidato a ser sacerdote. Nem todo escriba era um sacerdote. O pessoal, ele fazia o seguinte: como naquele tempo não tinha xerox, né? E nem tinha Ctrl+C, Ctrl+V, então o pessoal pegava a Bíblia para fazer cópias. E esse pessoal, de tanto copiar a Bíblia, foi decorando, sabendo todo o Velho Testamento de cor. Como eles sabiam tudo de cor, eles passaram a ser respeitados. E eles olhavam também para os outros com certo desdém. Então ele falava assim: ó, isso aqui eu sei, esse negócio aí eu conheço tudo aqui, porque eu sou um copiador da Bíblia, entendeu? Eu sou o cara que aperta o botão print. Não vem não. Eu sei o que estou fazendo. Então, você não pode falar comigo de qualquer forma. Eu sei onde é o botãozinho verde da Xerox. Então eles achavam também que eram os caras bacanas, certo? Aí nós temos algumas coisas que eu gostaria que agora você, se você não abriu a Bíblia até agora, em Lucas 15 eu vou pedir para você abrir. Que a gente vai passar, vamos fazer um passeio por Lucas 15 agora. Vamos aprofundar um pouquinho no assunto aí do arrependimento. Eu vou começar do versículo 1, a gente não vai ler todo o capítulo, mas você vai acompanhando aí, ó. Veja só que interessante, no comecinho, Lucas 15, 1 e 2. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores. Olha, ó, já chegou um pessoal de má índole, né? Já não tá, a coisa já está meio... Aí, olha, os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e pior, come pizza com eles. Não é possível isso. A mesma, corta lá e come, não. A pizza é invenção minha, tá? Não, a pizza é invenção dos chineses, eu acho. Dos italianos. Mas
aqui não tem pizza, mas aqui tem o seguinte, quando na cultura oriental você se senta à mesa com alguém, você está dizendo, eu sou amigo dessas pessoas. Se você pode até entrar na casa da pessoa, mas à mesa não. Comer junto não. Dividir comida não. Para dividir comida tem que ser da mesma família. E aí, isso daqui estava sendo criticado. O pessoal falou assim, você acha que Jesus é o Messias? Olha com quem ele está comendo. Deus não vai fazer uma coisa dessa. Deus não vai comer com pecador, com gente desse tipo. O que é isso? E eles estavam reclamando. Agora, vamos ver o 3 e 4. Jesus lhes propôs essa parábola, dizendo, que homem entre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la? Então, você sabe a historinha da ovelha perdida, né? Da Pompom, que nem outro dia passou aqui. Você sabe a historinha da ovelha perdida. Você sabe que o pastor foi lá, resgatou a ovelha, mas no final dessa parábola, versículo 7, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Jesus já está deixando aqui. Mas Jesus achou, não, acho que o pessoal não entendeu. Versículo 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Você sabe dessa parábola. Ela acabou achando e ela fez uma festa, porque aquele colar era muito importante, era algo especial. Uma mulher usaria um colar faltando uma pedra aqui na frente? Pois é. Aquela mulher achou um colar valioso e agora ela deu uma festa. Mas veja o que Jesus vai dizer no versículo 10. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se... Então, o negócio, me parece que Jesus está tentando ensinar aqui que o arrependimento é uma coisa muito importante. Mas tem mais. Vamos agora, por favor, para o versículo 11. Olha só, Jesus mais uma vez vai dizer, e disse, um certo homem tinha 2 filhos. É aquela parábola do filho pródigo que você conhece tão bem, que o menino lá falou para o pai, pai, eu quero que você morra. E aí pegou o dinheiro, foi embora, gastou tudo e tal. Mas lá no final da parábola, versículo 32 de Lucas 15... o pai vai dizer, mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e... Pois é, foi achado. Ou em algumas traduções, que eu gosto mais, achou-se. Achou-se. Por que achou-se? Porque a palavra grega para arrependimento chama-se metanoia. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, uma pessoa estava agindo de uma maneira. Ela tinha seus pensamentos, seus conceitos, suas situações de vida, e ela caminhava com tudo isso que ela é, numa direção. Ia vivendo a vida dela. E quando ela tomava uma decisão, ela tomava baseada naquelas informações que ela tinha colhido durante a vida, e decisões. Mas agora, a palavra metanoia quer dizer o seguinte, uma mudança de mente. Quer dizer o seguinte, que essa pessoa estava numa situação e ela saiu daquela situação, olhou para ela como se fosse de fora, analisou a situação dela, a situação das coisas e continuou olhando para ela e ela percebeu por algo maravilhoso que ela estava errada. Não é maravilhoso quando alguém percebe que está errado? Não é maravilhoso quando alguém cai em si, olha a situação e diz assim,
Eu pequei, eu estou errado, eu estava caminhando na direção errada, os meus conceitos estão errados, a minha vida caminha para uma morte e destruição, eu não estou no lugar certo. E essa pessoa agora não é mais a mesma, ela é outra pessoa. É interessante que algumas pessoas vêm para mim e dizem assim: pastor, naquele dia o senhor falou isso. Eu falei naquele dia, mas se eu estiver errado você me diz, eu vou mudar. Eu tenho conceitos que talvez tenham que ser mudados. A única coisa certa é a palavra de Deus, não eu. Eu não tenho que estar sempre certo. Até porque eu não sou certo o tempo todo. Eu sou pecador e falho. E às vezes eu preciso parar e analisar e ver que eu estava completamente errado. E quando eu saio dessa situação e agora caminho para uma outra situação, já não sou mais eu mesmo. Já não sou mais aquela pessoa. Eu até estranho aquela pessoa. Como eu poderia ser assim? Como eu era ignorante, como eu era falho. Agora eu sou outra pessoa. A minha mente é outra. Meu ser é outro. Eu sou uma outra pessoa. Eu sou uma nova pessoa. Eu agora tomo novas decisões diferentes daquela pessoa que era eu. Mas eu já não sou mais assim. Isso é arrependimento. Nós percebemos quando uma pessoa está arrependida. A Bíblia o tempo todo aponta para o arrependimento. Gênesis 4, 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que tiraste? Por que descaiu teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o desejo, mas sobre ele deves dominar. Caim, olha para você, olha para o que você está pensando, olha para os conceitos que você criou, olha para o que você quer fazer, você quer matar o seu irmão. Caim, se arrependa, mude, olhe para você, você depois vai ver o que você fez e vai ficar muito arrependido. Arrependa-se antes, arrependa-se agora, arrependa-se hoje. Mas a Bíblia vai dizer que Caim não se arrependeu. Veja, Deus falando com Caim, no comecinho, primeira criança que nasceu. Em Gênesis isso aconteceu. Agora vamos ver para Salmos. Salmos 51, 1 a 4, um salmo de Davi, quando depois ele ter cometido um pecado muito terrível, de vamos dizer assim, um homicídio, um adultério, e agora ele percebe que errou, e ele faz uma oração que está registrada no Salmo 51. Eu quero ler de 1 a 4. Davi falando: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da iniquidade, purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, eu fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Mas antes desse salmo aconteceu uma coisa. O profeta Natã foi visitar Davi, e contou uma historinha de ovelhinha para ele. Falou: Davi tinha um homem rico que tinha muitas ovelhas e tal, e tinha um homem muito pobre, só tinha uma ovelhinha, até comia lá na comida, comia a comida que ele comia, porque ele era tão pobre que não podia nem dar comida para a ovelha, tinha que dividir a comida com a ovelha. E aí o homem rico quis comprar aquela ovelha lá, acabou matando o homem, pegando a ovelha, e Davi vai dizer assim: para essa história, isso aconteceu aqui no meu reino, esse homem tem que morrer. E Natã disse: você é esse homem, você é o cara rico cheio de ovelhas que foi pegar a mulher do outro lá, você fez uma coisa horrível. Então só depois dessa história, parece que a mente de Davi: é mesmo, poxa, como eu pude fazer uma coisa dessa? Onde que eu estava com a minha cabeça? Como que eu pude agir dessa maneira? Nem parecia eu. Mas já tinha acontecido. Mas Davi, agora, depois de perceber claramente que estava errado, porque parece que às vezes a gente não percebe que está errado. O maior problema da gente é esse. Alguém precisa falar: você está vendo o que você está fazendo? Você já foi, as mulheres aqui devem saber bem, né? O marido está dirigindo, sabe aquela história? Você acha que essa é a estrada mesmo? Ah, com certeza.
Ah, mas ali está escrito que a cidade já, não sei, nem aparece mais o nome da cidade nas placas. Não, não, é aqui, eu sei, porque está chovendo, só eu sei. E aí, depois de muito tempo, quando a pessoa para no posto lá e pergunta, então, quantos quilômetros falta? Não, filho, já... Naquela, assim, só falta o frentista falar que na hora que a tua mulher te falou, já tinha sido. Mas a gente parece que não percebe, parece que a gente quer insistir no erro. Aí a gente às vezes precisa assim, trombar com o problema para ver que está errado. E a gente às vezes passa vergonha, né? Podia não passar vergonha. O arrependimento quanto antes melhor. Mas tem gente que insiste. Agora, em Isaías 1,16, Deus está dizendo através do profeta Isaías. Isaías 1,16, logo no comecinho do profeta Isaías lá. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. 600 anos antes de Cristo, Deus dizendo, pessoal, para! Põe o pé no freio, para com isso. Vocês estão indo num caminho longe, errado. Mas as pessoas parecem que não percebem. Em Atos 2, 38, mensagem, ali sendo pregado um discurso maravilhoso. Convido você, se você tiver um tempo, e se eu puder ainda um dia pregar aqui, eu quero pregar sobre esse discurso aqui de Atos 2. Olha só, uma partezinha lá que Pedro fala. Atos 2, 38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual a primeira coisa que ele falou? Pessoal, arrependam-se, mude do jeito que vocês são. Vocês estão errados, só vocês não estão vendo. Lá em Atos 3,19, já é outro momento. Mais uma vez, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Agora, se você já está aberto aí em Atos mesmo, vai em Atos 5,31 também, já que está em Atos mesmo, não vai cair o dedo, né? Príncipe Salvador, olha só, Atos 5,31. Príncipe Salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Interessante, né? Agora, você vai se lembrar da história do Zaqueu. Era publicano. Mas Jesus resolve encontrar-se com Zaqueu. Vamos ver essa história? Olha só. Lucas 19, 1 a 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. Esse era chefe dos publicanos. E por acaso era? Ah, não é possível, esse pessoal aí está de brincadeira. Bom, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, recebeu-o alegremente. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo, que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituirei quadruplicadamente. E disse Jesus, hoje veio salvação a essa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu foi uma pessoa que eu não vou falar o nome aqui. Pontinhos. Eu ia falar ladrão, mas não vou. Então, ele agora percebe que está errado. E Deus poderia dizer assim, Zaqueu, você é o maior ladrão dessa cidade de Jericó. Mas nem o pessoal que rouba a mão armada é mais ladrão do que você. Mas Jesus vai na casa dele e pede para comer da comida desse pecador ladrão, desse enriquecedor ilícito aqui. E aí Jesus olha para ele e não sei aonde Zaqueu percebeu, qual foi o momento, mas Zaqueu percebeu que estava errado. E ele agora diz, Jesus,
eu me arrependo do que eu fiz, eu vou devolver o dinheiro. Eu não sei para quem, porque eu roubei tanta gente, Senhor, que eu não tenho a menor ideia. Eu joguei todos os livros fora para não ser prova contra mim. Mas eu vou devolver o dinheiro, Senhor, não vai ficar comigo. Houve arrependimento. Por que Jesus entrou na casa desse pecador? Pelo arrependimento. Agora, um texto terrível também, do ponto de vista dos fariseus e dos saduceus e dos escribas, está em Lucas 7, de 37 a 39. Depois eu vou ler uns pedacinhos mais para frente, não fecha a Bíblia. Lucas 7, de 37 a 39. Eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, que estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e enxugava-os com os cabelos da sua cabeça, e beijava os pés, e ungia-os com unguento. Quando viu o fariseu o que o tinha convidado, falava consigo mesmo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é a qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Agora veja o 44, por favor. Mesmo capítulo. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, que é a pessoa que tinha convidado ele: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa, não me destes água para os pés, mas ela regou-me com lágrimas, e os enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa ungiu os meus pés com unguento. Por isso eu te digo, que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse-lhe a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você vê essa mulher falando alguma coisa? Não fala nada. Não tem palavra, ela não pediu perdão, não fez nada, mas ela tinha feito alguma coisa tão terrível que ela, em gratidão, foi fazer isso. Eu nem vou dizer hoje, porque não dá tempo, sobre isso aqui. Vamos em frente. Outro dia eu falo mais sobre isso. Vamos lá. Agora uma pergunta. Presta atenção na pergunta. Aonde nós podemos encontrar os arrependidos? Aonde nós podemos encontrar os arrependidos hoje? Aonde? Em que lugar do mundo você encontra arrependidos? Na igreja. Na igreja. Igreja é lugar de gente arrependida. E igreja é lugar de gente que vive beijando os pés de Jesus. Igreja é lugar de gente que percebeu que estava errada, que mudou o jeito de ser e não fica reclamando. Ela vem, ela aceita e ela quer beijar pé de Jesus. Ela quer agradecer a Jesus porque Ele mostrou que ela estava errada, porque Ele a resgatou. Essa é a mensagem do Evangelho, essa é a mensagem para nós hoje, essa é a mensagem da nossa vida, essa é a mensagem de amanhã, de depois de amanhã, daqui a 50 anos, essa é a mensagem do último dia da sua vida. Arrependimento. A verdade é que nem os saduceus, nem os fariseus, nem os publicanos, nem as meretrizes, nem os escribas estavam certos. Os certos eram os arrependidos. Não tem gente certa nem gente errada. Em Jesus tem gente arrependida. Tem muita gente querendo ser certa, mas tem pouca gente querendo ser arrependida. A igreja é um lugar dos arrependidos. O arrependido não tem mais razão. O arrependido não critica os outros. O arrependido não é hipócrita. O arrependido diz: não sou digno, estou aqui pela misericórdia de Deus. O arrependido não é rebelde à voz de Deus. O arrependido não se compara com os outros. O arrependido se compara com ele mesmo. Ele olha para o que ele era e olha para o que ele é agora. Mas tem gente que não quer se arrepender. Quer ver? Apocalipse 16, de 8 a 11. Tem gente que não quer se arrepender.
Apocalipse 16, de 8 a 11. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem o poder sobre essas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Continuando. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso. E eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Tem gente que não se arrepende. Como é difícil trabalhar junto com gente que não se arrepende. Mas se a igreja é lugar de gente arrependida, então na igreja é fácil trabalhar, não é? Na igreja todo mundo está disposto a ajudar. Ninguém está medindo o que é melhor que o outro, certo? Porque, afinal de contas, todo mundo é arrependido, não é assim? Lucas 24, 46 e 47. Jesus falando dele mesmo. Assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado a todas as nações. Qual é a pregação do Evangelho? Alguém já me perguntou isso. O que é para pregar? Quando encontrar com alguém, o que é para falar para a pessoa? Você olha bem para ela e fala assim, se arrependa. Como assim? A mensagem do Evangelho é essa. Se arrependa do que você é. Se arrependa do que você tem feito. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a pura mensagem do Evangelho, arrependimento. Agora, o arrependimento é uma correta decisão de quem errou. Arrependimento não é remorso, viu? Porque o remorso, a pessoa, ela sabe que errou, fica triste, mas ela não muda, ela continua sendo quem ela é. Ela sabe que errou e ela não consegue mudar por dentro. Quer ver um exemplo na Bíblia? A gente tem lá em Hebreus 12, 16 e 17, uma pessoa que fez de conta que se arrependeu, mas era remorso. O nome dessa pessoa é Esaú, Hebreus 12, 16 e 17. Ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o direito à primogenitura, porque bem sabeis que querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas a buscou. Quer dizer, chorar chorou, mas mudar não mudou. Tem gente que chora. Às vezes alguma pessoa vai se aconselhar alguma coisa, né? A pessoa chora. Mas chorar não é suficiente. Mudar é suficiente. Se arrepender é suficiente. Porque choro, por choro é remorso. E remorso não resolve nada. Remorso, a pessoa tem remorso, ela fica triste do que fez e triste pelo que vai ter que pagar. Mas o arrependido, ele como mudou, ele fala assim, mesmo que eu tenha que pagar o custo, o preço, a pena pelo que eu fiz, eu mudei. Valeu a pena. Tem uma diferença. Agora uma pergunta para nós os crentes. Nós nos portamos como arrependidos? Nós nos arrependemos de quem nós éramos e de quem nós somos? Eu me arrependo de quem eu fui ontem. Eu sempre estou me arrependendo e caminhando para ser uma pessoa como Cristo. É assim que eu tenho vivido a minha vida cristã? Porque se não é assim, eu convido você a se arrepender. Mas eu também tenho uma pergunta e uma afirmação aqui para os não crentes. Hoje é o último dia da sua vida, para quem não é crente. É o último dia sem você experimentar o perdão de Deus, né? Chegou a hora de você se arrepender. Não vai ficar nessa vida. Se arrependa logo. Não precisa ficar preocupado, não queria rogar a praga, não. Aqui na igreja só existem arrependidos. Olha na pessoa que está aí do seu lado. Aí do seu lado tem um arrependido. Como é gostoso ficar junto de perto de gente arrependida.
Como é bom viver perto de gente arrependida. Como é gostoso olhar para alguém que não está medindo a gente, que não está querendo mensurar o quanto eu sou crente, mas ele também é um arrependido, ele também é alguém que se colocou diante dos pés de Jesus e falou: Senhor, me perdoa, eu estou errado, eu estou errado. Isso faz diferença. Tem igreja que não vai para frente, tem igreja que não se movimenta, tem igreja que ninguém quer ajudar ninguém, tem lugar que é chato de estar. Você já foi numa festa assim, onde as pessoas ficam medindo a roupa, medindo o jeitão? É horrível estar num lugar desse. Vendo a marca da bolsa, do sapato. Gente, aqui não é assim. Aqui é um lugar cheio de arrependidos. Você pode chegar para a pessoa do seu lado e dizer assim: olha, você é um arrependido que nem eu. Você é um pecador que nem eu, nós somos tudo igual aqui. Aqui não tem bonzão, não. Aqui é todo mundo que não vale nada. Aqui é todo mundo precisando de Jesus. É tudo pecador arrependido. Não tem bonzão na igreja. Não tem dono da igreja. Só tem o que? Cristo, que morreu pela igreja. Não tem outra coisa. Não tem gente com razão. A razão é Cristo. Não tem razão. Também não tem lógica. Porque a lógica é dada pelo Espírito Santo, que faz o que quer. Então a igreja é um lugar de pessoas que estão dispostas a obedecer a Deus, porque elas sabem quem elas eram e elas não querem mais ser daquele jeito, porque elas se arrependeram. Eu deixei por último um versículo. Eu queria que você abrisse, por favor, se você puder marcar esse versículo na sua Bíblia para você saber. Apocalipse 1:5. Mas marca aí, principalmente um verbozinho que está aí, a palavra amou. Por favor. Apocalipse 1:5. Aquele que nos... Puxa, como eu gosto dessa palavra na Bíblia. Sabe, se alguém me perguntar: o que você prega? Qual é a sua mensagem? Não sei qual que é a sua. Qual é o que toca você? O que mexe com você? Mas eu vou confessar para você, sabe o que me toca? Sabe o que me tocou? O que me fez me arrepender? O que fez ver que eu estava errado, que eu estou sempre errado? O amor de Deus. A misericórdia de Deus. Eu vou dizer para você, a minha mensagem não foi a justiça de Deus. Não foi. Eu sei que Deus é justo, eu sei que Deus vai mandar todo mundo que não aceitar o Filho dele para o inferno, mas o que me resgatou de quem eu era foi o amor. O amor de Deus mexeu comigo. Porque a justiça, justiça por justiça, eu ia para o inferno. Mas o amor de Deus é algo que eu não mereço. Por que Deus me amou? Porque Deus amou você. Porque Deus amou você. Sabe por que Deus amou você? Porque você tem dentro de você a capacidade de se arrepender. Porque se você não se arrepender, mesmo com o amor de Deus, você vai para o inferno. Você precisa tomar essa decisão. Eu estou errado. Eu me arrependo. Eu não sou mais quem eu era. Assim nós somos. Aquele que nos amou. Mas a parte mais linda ainda está por vir. E em seu sangue lavou os nossos pecados. Eu acho bonito demais isso. Sabe, eu era uma pessoa, mas o sangue de Cristo, primeiro o seu amor, e agora com o seu sangue, Ele vem e me lava, e me tira tudo que não presta. E agora eu sou, sabe o que? Um arrependido, lavado pelo sangue de Cristo. Eu não sou mesmo aquela pessoa suja que eu era, porque eu fui lavado entre aquela pessoa e eu. Tem o sangue de Cristo que me lavou. O que é igreja? Igreja é o lugar de pessoas arrependidas e lavadas no sangue de Cristo, que se reúnem para agradecer a Deus e para pregar essa mensagem ao mundo. Igreja não é lugar de medir a marca da roupa, não é lugar de medir o penteado, não é lugar de ver isso ou aquilo, mas igreja é o lugar de olhar para dentro, dizer: eu
mereço a morte, mas Deus me amou e me lavou com o seu sangue. A minha oração nessa noite para você é que você faça duas coisas. A primeira coisa, que você se arrependa. Porque se você não se arrepender, não há esperança para você. Mas a segunda coisa, e eu vou orar com você agora, peço que você feche os seus olhos. Nós vamos orar para que o sangue de Jesus lave você. Ó Deus, Senhor, faz-nos uma comunidade de pessoas arrependidas. Senhor, faz-nos um lugar de pessoas que perceberam que estavam erradas e precisam de Ti. Mas, Senhor, isso ainda não é suficiente. Porque nós podemos mudar a nossa mente, mas podemos não mudar a nossa situação. Mas nós te damos graças, porque na cruz o Senhor nos amou e o Senhor nos lavou com o Teu sangue. Ó Deus, obrigado porque eu me sinto limpo na Tua presença. Obrigado porque eu tenho acesso a Ti em Jesus. Obrigado porque Jesus não me cobriu com o Seu sangue como os animais do Velho Testamento, mas Ele me lavou por dentro. Ele me limpou. Ó Deus, obrigado porque o Senhor fez isso. Obrigado porque o pecado já não atua mais na minha vida. Eu peco porque eu quero, mas não porque eu não tenha poder em Cristo para não fazer isso. Senhor, ensina-nos a sermos uma comunidade, uma igreja, um lugar de pessoas arrependidas olhando para Cristo. Ensina-nos, Senhor, ser um lugar de pessoas lavadas pelo sangue do Cordeiro. É tudo o que nós queremos e nada além disso. Ó Deus, muda-nos por dentro. Em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que você fique de pé, nós vamos cantar um hino agora. 193. Maravilhosa graça. Vamos cantar com entusiasmo. Cante como uma oração, agradecendo a Deus, porque Deus lavou você.